Meus caros, ao explorarmos as vidas e mortes dos discípulos e apóstolos de Jesus, somos levados a um cenário de coragem indomável e devoção inquebrantável. Suas vidas, sem dúvida, foram marcadas por desafios, e suas mortes, tudo menos pacíficas. Nossa jornada começa com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus Cristo. É descrita no Novo Testamento da Bíblia, nos Evangelhos de Mateus e de Atos dos Apóstolos. De acordo com esses relatos, depois de trair Jesus e entregar ele às autoridades religiosas judaicas para ser crucificado, Judas ficou tomado pelo remorso pelo que tinha feito. Em Mateus capítulo 27 versículo 3 a 5, é mencionado que Judas, sentindo grande culpa e pesar, devolveu as 30 moedas de prata que ele havia recebido como pagamento pela traição aos principais sacerdotes e anciãos. Ele confessou que havia traído sangue inocente, mas os líderes religiosos não se importaram e recusaram a devolver o dinheiro. Então, Judas lançou o dinheiro no templo e saiu. Em Atos capítulo 1 versículo 16 a 20, o relato continua, explicando que, após a ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos se reuniram para escolher um substituto para Judas entre os 12 apóstolos. O texto afirma que Judas acabou indo a um campo e, de acordo com o autor de Atos, que é geralmente atribuído a Lucas, ele caiu e seu corpo se rompeu, resultando em sua morte. O relato sugere que essa morte foi uma consequência direta de sua traição e remorso. As circunstâncias exatas da morte de Judas podem variar dependendo das interpretações e tradições religiosas. No entanto, a Bíblia descreve que ele morreu de alguma forma trágica após trair Jesus. A morte de Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro entre os apóstolos a enfrentar o martírio. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a morte de Tiago, mas acredita-se que ele tenha sido martirizado por volta do ano 44, depois de Cristo pelo rei Herodes Agripa I, que ordenou sua execução por decapitação. Isso é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2. No mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Assim, de acordo com a tradição cristã, Tiago, filho de Zebedeu, morreu como mártir por sua fé em Jesus Cristo. A morte do apóstolo André, irmão de Pedro, não é amplamente documentada nas escrituras bíblicas. A principal fonte de informações sobre os apóstolos é o Novo Testamento, mas ele não fornece detalhes específicos sobre a morte de André. Como resultado, grande parte do que sabemos sobre a morte de André é baseada em tradições e histórias posteriores que não estão presentes nas Escrituras. Uma das histórias mais comuns na tradição cristã sobre a morte de André é que ele foi martirizado em uma cruz em forma de X, chamada de Cruz de Santo André, na cidade de Patras, na Grécia, por volta do ano 60 depois de Cristo. Essa tradição afirma que André se considerava indigno de ser crucificado na mesma posição que Jesus Cristo, então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. No entanto, é importante notar que essa história não é mencionada na Bíblia e é baseada em relatos posteriores de outros escritores cristãos. De acordo com tradições e histórias posteriores, Filipe teria continuado a pregar o Evangelho após os eventos registrados no Novo Testamento. Uma das tradições mais antigas e amplamente aceitas é que Filipe teria sido martirizado em Herápolis, uma cidade na Ásia Menor, da atual Turquia, por volta do ano 80 depois de Cristo. De acordo com relatos da época, ele teria sido crucificado ou sofrido algum outro tipo de martírio por causa de sua fé. De acordo com algumas tradições cristãs e histórias apócrifas, Bartolomeu foi martirizado e morto por sua fé. Uma das versões mais comuns da tradição sugere que ele foi esfolado vivo e depois crucificado ou decapitado. No entanto, é importante ressaltar que essas histórias são baseadas em lendas e não em registros históricos verificáveis. Em resumo, a maneira exata como o apóstolo Bartolomeu, Natanael, morreu não é conhecida com precisão e é amplamente baseada em tradições e lendas religiosas que se desenvolveram ao longo dos séculos após os eventos do Novo Testamento. A tradição cristã, que não está registrada na Bíblia, afirma que Tomé foi martirizado e morto enquanto pregava o cristianismo após a morte de Jesus.
Uma das versões mais comuns da história diz que ele foi morto a golpes de lança ou lanças, o que é frequentemente associado à sua caracterização como Tomé, o incrédulo, devido à sua relutância inicial em acreditar na ressurreição de Jesus até que visse e tocasse as feridas de Jesus. Portanto, a morte de Tomé continua sendo uma parte da tradição religiosa, mas não há evidências conclusivas para confirmar os detalhes específicos de como ele morreu. A morte de Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o cananeu ou Simão, é uma questão de debate histórico e não está bem documentada nos registros históricos. A falta de informações detalhadas torna difícil afirmar com certeza como ele morreu. Existem algumas teorias sobre o que pode ter acontecido com ele. Crucificação. Em alguns relatos sugerem que Simão foi crucificado por sua fé e seu comprometimento em divulgar o Evangelho. A crucificação era uma forma comum de execução no Império Romano. Queimadura. Outra teoria é que ele foi queimado vivo como mártir por sua fé. Isso também era uma forma de execução usada em algumas circunstâncias. Serração ao meio. E existe uma tradição, registrada em algumas histórias e lendas cristãs, de que Simão foi serrado ao meio como forma de martírio. No entanto, essas histórias são consideradas lendárias e não têm uma base sólida em evidências históricas. Judas Tadeu, renomado missionário, enfrentou seu martírio com coragem diante de lanças, espancamentos ou golpes de machado. Lendas antigas até o relacionam com a morte de Simão, o Zelote, ambos espancados até a morte com machados. Mateus é mencionado nos evangelhos de Mateus, que foi escrito por ele mesmo, Marcos, Lucas e João, mas nenhum deles relata sua morte. Portanto, a maneira como Mateus morreu não é registrada nas fontes bíblicas. As tradições posteriores históricas frequentemente carecem de detalhes sobre a morte de Mateus, tornando-se um assunto incerto e debatido entre os estudiosos e teólogos. Segundo a tradição cristã, James, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor, foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. A tradição cristã afirma que Tiago, o Menor, pregou o Evangelho na região do Egito. Quanto à sua morte, há diferentes relatos na tradição cristã primitiva. Alguns relatos sugerem que ele enfrentou a cruz e foi martirizado, enquanto outros sugerem que ele foi apedrejado até a morte. Não existe um consenso absoluto sobre os detalhes exatos de sua morte, e as informações disponíveis são limitadas e baseadas principalmente em fontes antigas e tradições religiosas. O apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo, morreu de acordo com tradições e escritos históricos cristãos, mas não há um relato detalhado da sua morte na Bíblia. A tradição mais amplamente aceita é que Paulo foi martirizado em Roma, durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 ou 68 d.C. Acredita-se que Paulo tenha sido preso em Roma e, eventualmente, condenado à morte por sua fé cristã e atividades missionárias. Segundo algumas tradições cristãs, ele teria sido decapitado. Esta informação é baseada principalmente em escritos posteriores à sua morte, como as epístolas pastorais, que são consideradas por muitos estudiosos como escritas em nome de Paulo, mas não necessariamente por ele. Esses homens deixaram um legado de coragem e fé inabalável, dispostos a pagar o preço pelo Evangelho. Suas vidas não visavam glória pessoal, mas a exaltação do nome de Jesus Cristo entre todas as nações. À medida que exploramos essas histórias incríveis, lembremos-nos de que, mais do que as tradições e lendas, a Bíblia nos ensina sobre o custo do discipulado e o sacrifício necessário para seguir a Cristo. Portanto, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem suas reflexões nos comentários. Juntos, continuaremos a explorar as profundezas da fé e a inspiração que essas histórias heroicas nos oferecem.